Bom dia, irmãos. Sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje é a nossa última EBD do mês de junho. E para iniciar o nosso culto, convido os irmãos a entrarem em um momento de oração junto comigo. Vamos adorar e invocar o nome do nosso Deus. Oremos. Senhor Deus, muito obrigada pelo dia de hoje. Nós pedimos que o Senhor fale conosco nessa manhã, que Teu Espírito Santo tenha liberdade em nosso meio, que o Senhor prepare os nossos corações para o culto de hoje, Senhor, que seja um momento de adoração, de comunhão, Pai, que nós possamos estar em comunhão contigo e com nossos irmãos, como igreja, meu Deus. Nós adoramos o Teu nome, nós Te louvamos, porque o Senhor é um Deus que cuida de nós, o Senhor é um Deus que nos alcança, mesmo nós sendo falhos, nós errando, nós nos afastando, o Senhor fala conosco, o Senhor nos abençoa. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada pelo Teu sacrifício, muito obrigada porque o Senhor está conosco todos os dias, em todos os momentos. Nós louvamos o Teu nome, nós Te adoramos, meu Pai. Em nome de Jesus, continue a nos acompanhar e continue a falar conosco durante o dia de hoje. Amém. Agora eu vou fazer uma leitura de um salmo, Salmo 27. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 6. Acompanhem comigo. Diz o seguinte: O Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor me livra de todo perigo. Não ficarei com medo de ninguém. Quando os maus, os meus inimigos me atacam e procuram me matar, são eles que tropeçam e caem. Ainda que um exército inteiro me cerque, não terei medo. Ainda que os meus inimigos me ataquem, continuarei confiando em Deus. A Deus, o Senhor, pedi uma coisa, e o que eu quero é só isto: que Ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida, para sentir maravilhado a sua bondade e pedir a sua orientação. Em tempos difíceis, Ele me esconderá no teu abrigo, Ele me guardará no teu templo e me colocará em segurança, no alto de uma rocha. Assim vencerei os inimigos que me cercam. Com gritos de alegria, oferecerei sacrifícios no seu templo, e cantarei e louvarei a Deus, o Senhor. Amém, glória a Deus. Com esse salmo, agora eu convido os irmãos para um momento de louvor. O louvor de hoje foi encaminhado pela nossa pregadora, a pastora Ana Lima. Então, eu vou colocar aqui para vocês e peço que mesmo na sua casa você tenha um momento de louvor, de adoração, ouvindo essa música, entrando em contato com o Senhor e adorando, cantando aí mesmo na sua casa. Então, louvamos a Deus. Se Cristo deu-me o seu perdão, há muitos pobres sem lar, sem pão, há muitas vidas sem salvação. Mas Cristo veio pra nos remir, o homem todo sem dividir. Não só a alma do mal salvar, também o povo a ressuscitar. O que estou fazendo se sou cristão? Se Cristo deu-me o seu perdão, há muitos pobres sem lar, sem pão, há muitas vidas sem salvação. Mas Cristo veio pra nos remir, o homem todo sem dividir. Não só a alma do mal salvar, também o povo a ressuscitar. Perceber que são escravos de outro ser. Há muita
tanta gente que é infeliz, há criancinhas que vão morrer, há tantos velhos a padecer. Milhões não sabem como escrever, milhões de pobres não sabem ler, nas trevas vivem sem perceber que são escravos de um outro ser. Se sou cristão, se Cristo deu-me o seu perdão, há muitos pobres sem lar, sem pão, há muitas vidas sem salvação. Aos poderosos eu vou pregar, aos homens ricos vou proclamar que a injustiça é contra Deus e a vil miséria insulta os céus. Aos poderosos eu vou pregar, aos homens ricos vou proclamar que a injustiça é contra Deus e a vil miséria insulta os céus. Poderosos eu vou pregar, aos homens ricos vou proclamar que a injustiça é contra Deus e a vil miséria insulta o céu. Amém, glória a Deus. É muito bom esse louvor. A gente vai dar sequência agora ao nosso culto. Os aniversariantes dessa semana são Gustavo Moreira Kini, Isabelle Rodrigues de Oliveira e a Maria Eduarda Viana Ribeiro. Feliz aniversário, que o Senhor continue abençoando a vida de cada um. Vou fazer uma oração pela vida desses aniversariantes e vocês podem me acompanhar. Senhor Deus, nós louvamos a vida Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome pela vida dessas pessoas e nesse momento nós intercedemos pela vida delas, meu Deus. Que o Senhor continue a abençoá-las, que o Senhor continue a cuidar da vida delas, Pai, em todas as áreas e conceder um novo ano muito abençoado diante da Tua presença. Que elas possam viver, Senhor, os Teus sonhos. Em nome de Jesus é que nós pedimos agradecidos. Amém. Bom, e antes da gente passar para a palavra, eu tenho um recado para a igreja. No segundo semestre desse ano, nós pretendemos abrir uma sala de catecúmenos. Então, se você tem interesse em participar dessa sala, né, de se tornar membro da igreja, de fazer o catecúmenos, você pode entrar em contato com alguém do conselho ou até mesmo com o pastor, e para que a gente já começar a juntar o nome dessas pessoas que querem, né, que tem interesse em fazer a aula dos catecúmenos. Então, fiquem atentos e se você tiver interesse é só entrar em contato, tá bom? Então agora vamos passar para o momento da palavra. A nossa convidada de hoje é a pastora Ana Lima. Ela é secretária nacional da parte de diaconia da IPI do Brasil. Então a gente está muito feliz de receber ela aqui na nossa igreja, mesmo que virtualmente. Esperamos em Deus que a gente tenha a oportunidade de receber ela presencialmente. Ela já esteve conosco no evento ano passado, né? Quando a gente fez aquele acampamento de jovens online, ela levou uma palavra muito abençoada, que falou muito aos nossos corações. Então, a gente está bem contente dela voltar aqui hoje para falar sobre diaconia. No mês de julho a gente tem o Dia do Diácono, comemorado, né, nacionalmente pela IPI do Brasil. Então ela vai trazer uma palavra sobre esse tema, que com certeza vai ser muito edificante para a gente entender um pouco mais sobre a diaconia. E agora, antes de passar a palavra para ela, eu já agradeço por ela ter aceitado esse convite.
Com certeza vai ser uma palavra abençoada, então muito obrigada, pastora. Você é muito querida por nós da Cipava, agradeço em nome do conselho e de toda a igreja. E agora eu vou orar pela vida dela e depois eu vou colocar um vídeo que ela me passou antes, né, da palavra, para vocês entenderem um pouco mais sobre o assunto, tá bom? Então vamos orar, interceder pela vida dela, orar por iluminação. Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, por esse dia, muito obrigada pela oportunidade de nos reunirmos para aprender mais sobre a Tua Palavra. E nesse momento nós podemos nos reunir com a pastora Ana Lima, que vai trazer uma palavra sobre diaconia. Então, meu Deus, nós louvamos o Teu nome pela vida dela, pelo trabalho que ela tem feito, pelo ministério dela. Que o Senhor continue a usá-la, que o Senhor continue a abençoar a vida dela e o ministério dela, Senhor. Nesse momento que nós possamos ter corações abertos, que caia por terra tudo que vai nos atrapalhar de prestar atenção nesse culto e que nós possamos não só ouvir, Senhor, mas praticar o que a sua serva vai trazer para nós nessa manhã, Senhor. Que o Teu Espírito Santo use a vida da Ana Lima para falar conosco, Senhor. Que o Seu Espírito Santo prepare os nossos corações e que seja um culto abençoado. Que o Senhor tenha liberdade para falar conosco, meu Deus. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém. Diaconia não é só zeladoria. A diaconia vai muito além disso. Ela atua em capelania, meio ambiente e direitos humanos. Hoje, nossa secretária nacional é a pastora Ana Lima, que junto de sua equipe tem como objetivo levar para toda a IPI ferramentas para maior engajamento e eficiência no compromisso de questões sociais. Nessa semana, você vai conhecer um pouco mais dessas atuações. E não esquecer que diaconia não é só abrir a igreja. Diaconia não é só levar água no púlpito da igreja. Diaconia não é só arrumar a mesa da ceia. Diaconia não é só receber as pessoas na porta da igreja. Vamos juntos? Que coisa boa, mais uma vez estar com vocês, ainda que seja de maneira virtual. É uma alegria enorme. Tem mais de um ano que nós nos encontramos no acampamento de juventude e com certeza vamos nos encontrar dentro em breve de maneira presencial quando tudo isso passar e vai passar. Temos sofrido muito, a nossa nação está apreensiva, mas nós cremos num Deus que vai à frente e abre caminhos. E eu creio que haverá cura para a nossa terra, para o nosso povo. Logo estaremos todos vacinados. E isso é poder de Deus. Que deu sabedoria a homens e mulheres para fazer essa vacina e nos proteger contra essa enfermidade que foi lançada sobre a terra, mas que Ele mesmo tem cuidado de nós, nos permitindo ficar em casa, nos orientando a permanecer dentro da arca. E um dia as águas vão baixar e nós vamos descer e reflorestar o jardim do Senhor. É um trabalho de cuidado, de delicadeza. Somos mordomos, jardineiros da criação. E vamos ter a oportunidade de começar tudo outra vez, quando tudo passar. Mas até lá, vamos aprender mais sobre a diaconia. Estamos começando as celebrações, do mês de julho, do mês da diaconia. E nesse momento tão especial de celebração, porque no final do mês temos o aniversário da denominação, ou seja, o mês de festa, o mês da IPI do Brasil, uma igreja diaconal. Eu agradeço, nesse momento eu agradeço a possibilidade de poder participar dessa festa. Obrigada, pastor, obrigada, conselho, obrigada, igreja, por me permitir estar com vocês. E nesse momento de conversa, vamos pensar que eu estou conversando com vocês que vai facilitar. Vocês não têm noção de quantas vezes eu gravei esse vídeo. Inúmeras. E eu nunca acho que fica bom, porque eu não vejo vocês. E eu acho que o sermão ele não é feito só por quem prega. É feito primeiro por Deus, que bota o nosso coração. Mas é quando a comunidade se junta
que a gente se olha nos olhos, que parece que as coisas acontecem de uma forma mais intensa, mais forte, e nós nos sentimos conectados na videira verdadeira e flui. Por isso, quando oramos por iluminação, não oramos só por quem fala, mas oramos por quem ouve, porque esse é um trabalho de conexão. Esse é um trabalho casado, conjunto, eu e você. Então, que todos os demônios da comunicação caiam por terra e que possamos entender aquilo que Deus quer comunicar a mim e a você, a nós. Pensando em diaconia, pensando como seria a abordagem do dia de hoje, me ocorreu que tratar o perfil do diácono, como vocês já devem ter estudado várias vezes, fecharia a nossa fala somente para os oficiais eleitos. Nem todos se identificam com o perfil diaconal quando vão ler o texto. Segundo meu marido, se a gente for examinar tudo que é dito para ser presbítero e diácono, ninguém vai se eleger mais nada, ninguém vai querer mais concorrer. E não é esse o objetivo do texto. É nos dar um norte daquilo que almejamos ser. Nós queremos ser imitadores de Cristo. Nós queremos imitá-lo. E nesse processo de imitação, somos lapidados, fomos feitos em coisa nova. É algo que chega à existência. Então, eu pensei, não, o perfil ficaria muito focado para a equipe que faz a gestão diaconal. Pensei também em falar de Jesus Cristo, diácono por excelência, a partir do lava-pés, mas não era bem por aí. O Espírito me indicou a uma vida de oração. No tempo que temos vivido, mais do que nunca é necessário se faz resgatar a vida de oração da comunidade. E a partir daí estabelecer metas para uma vida saudável com Deus. A igreja diaconal ela tem uma saúde que surge a partir do estudo da palavra e das orações. Ela tem prazer, ela se deleita na lei do Senhor e ela medita dia e noite. Ela tem esse princípio do Salmo 1 muito forte. A igreja diaconal é uma igreja que está ligada na videira verdadeira. Me lembro que quando era criança, há muitos anos atrás, aprendi um corinho que dizia: leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração e faça oração. Pois é, nós cantamos isso quando éramos crianças, crescemos em tamanho, em estatura, mas muitas vezes o crescimento espiritual não acompanhou a nossa estatura porque esquecemos de fazer as orações. Na cultura do Israel primitivo e até mesmo hoje, a vida de oração é de fundamental importância. Em todo o Oriente se preza pelo período de meditações. O Islã, talvez que mais divulga essa vida de oração que eles têm, constantemente você vai ver os muçulmanos voltados para Meca. Constantemente não, todo muçulmano, ele faz as orações das horas sagradas voltadas para a cidade santa, e aquilo para eles tem peso normativo, né? Uma lei, eles têm que cumprir. Nós que recebemos a liberdade em Cristo para ter uma vida abundante, não nos sentimos desafiados em tempo algum. Quando eu digo nós, eu estou falando a maioria. Eu sei que tem homens e mulheres de oração no meio do povo de Deus, mas ao longo do tempo nós perdemos essa habilidade de fazer orações de acordo com a palavra. Começamos a imitar as orações que a gente ouve no rádio, na televisão, de igrejas que não têm doutrina, que não conhecem a Sagrada Escritura, de igrejas que só ficam pedindo. São orações que parecem mais petição de quem vive da mendicância, mas não de quem ama, de quem adora, de quem tem prazer em ouvir a voz daquele que quebra os cedros do Líbano. Jesus, de outra sorte, nos ensina a orar. Em Mateus 6, 9-13, nós aprendemos a orar com Jesus. E essa aprendizagem, essa vida de oração de Jesus, ela nos conduz a sermos igreja diaconal. O Pai Nosso é também uma oração diaconal. E como oração diaconal traz importantes ensinamentos. Eu não vou poder trabalhar todo o texto porque eu tenho pouco tempo para conversar com vocês. Numa live a gente tem 1 hora de exposição, mas aqui nós temos um tempo reduzido.
Então, vou me concentrar em algumas expressões. Aqui, o resgate da figura de Deus como Pai. Já na Antiguidade, você vai ver lá no livro do Deuteronômio, na Antiguidade de Israel, Deus era visto como Pai. Como um povo que surge a partir de uma família e que a partir desta família aprende a se relacionar com Deus, tem todas as experiências de uma jornada para consolidar um pensamento acerca do sagrado. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó é um Deus que caminha com a família, é um Deus Pai. Deuteronômio diz, e é um Pai de misericórdia, não é um Pai qualquer não, é o Pai que Jesus diz lá na parábola dos 2 filhos. Porque não é só um filho que é pródigo, não, ali são 2 filhos que precisam de conserto. Ali é a parábola dos 2 filhos que precisam de ajustes. Ou então é a parábola do pai bom. Podia ser isso. E eu sei que no texto de Deuteronômio 32:6, na parte B do versículo, você vai ver, não é ele teu pai que te adquiriu, falando de Deus que adquiriu seu povo, que estabelece um povo que tem uma origem familiar, onde ele é o chefe da família. Não foi só aqui, no texto de Isaías, também nós vamos encontrar isso. Em Isaías 63, você vai ver, mas tu és nosso pai, ainda que Abraão não nos conhecesse. Olha aqui, fala de um Deus que é Deus paterno. Quem não entende a relação de Deus como pai, não pode projetar-se diaconalmente na direção dos aflitos e dos abatidos com o coração quebrantado, fazendo com amor. E lembre que toda ação feita sem amor é como um sino que não tem som. Um sino que não tem som não serve para nada. Todo o trabalho que fazemos nesse mundo é revestido do amor que cura, que sara, o amor de Deus. Tendo dito isso, da misericórdia de Deus, e essa oração ela é toda feita de orações que já existiam. E Jesus traz a tradição. Quando questionado como deve ser a vida de oração, ele disse, olha, a vida de oração é a vida que Deus já revelou. Agora, o que eu faço é ir além daquela interpretação que os homens deram. Por exemplo, aqui quando ele fala pai, os estudiosos dizem que no aramaico ele falou papai e não pai, e passava a ser uma heresia, porque ninguém devia ser tão íntimo de Deus. Mas Jesus diz, dá para ser íntimo de Deus, isso não é heresia. Eu estou dizendo a vocês, ter intimidade com Deus é muito bom. É isso que ele falou. Você quer ter uma vida diaconal? Tenha intimidade com Deus. Escute a voz do Senhor. Viva na dimensão do Espírito. Se renda a um Pai de amor. E Ele vai lhe dar vestes novas, sandália nos pés e anel no dedo. Ele vai lhe reposicionar na vida. Depois ele vai falar desse Pai que está nos céus. Aqui também, novamente, parte de uma das orações da Antiguidade de Israel e que resgata a transcendência de Deus. Não seguir por vistas, nós vivemos por fé. Não é só a realidade do mundo que está posto, mas tem um mundo vindouro. O reino é dos céus. Deus está conosco aqui, mas Ele transcende essa realidade. Não se angustie. Deus está no meio de nós. A santificação do nome do Senhor era comum nas orações que eram feitas quando o indivíduo achava que ia morrer ou estava próximo à morte. Então, está ligada a sacrificar-se. No final da vida, o homem é capaz de reconhecer a importância de cumprir a vontade de Deus. A santificação do nome do Senhor está muito ligada a realizar a vontade do reino de Deus. Olha, santifica o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. São 3 fragmentos de oração e bênção que permitem a construção de uma vida de oração centrada no próprio Deus. Um Deus que transcende a realidade deste mundo, que tem para nós mais do que os nossos olhos veem, que vai além da linha do horizonte, num Deus que nos convoca à consagração, porque eu e você não temos condição de advogar
por Deus e para Deus. E ele não precisa. O que quer dizer o texto é, no final da vida, eu sou capaz de reconhecer a importância de passar pelos sacrifícios, né, do cotidiano, não para salvação. Salvação ela é garantida, mas para que Deus seja visto em mim. Quando nós somos cheios de vitalidade e de saúde, tendemos a ter uma sensação de eu nada temerei. Diante da morte, nós sabemos que é difícil fazer a vontade de Deus, mas nós nos submetemos, nós nos entregamos a um quebrantamento maior. São tradições que são rememoradas por Jesus, levadas à última potência. Seja capaz de se consagrar, de fazer a vontade de Deus, de sacrificar. E quando ele fala da vinda do reino, é que apesar dessa realidade que transcende, há uma manifestação histórica. O reino desce, a Jerusalém desce dos céus e ela é quadrada, todos os seus lados são iguais. A igreja diaconal é uma igreja que trabalha com equidade, onde nós fazemos tudo para minimizar as diferenças sociais e as pessoas caminharem de maneira digna na presença de Deus, porque a única mesa onde ninguém é tratado de maneira desigual é na mesa do Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Igreja diaconal é a igreja que obedece, é a igreja que consagra, é a igreja que se sacrifica, é a igreja que traz o reino. Ela traz a realidade, os valores do reino dos céus para esse mundo, mas não deixa de ter esperança na vida eterna, no mundo vindouro. Já estamos vivendo de maneira abundante na presença de Deus. Tendo dito isso, a oração nos conduz àquilo que eu quero tratar como fechamento, apesar dela seguir. A oração segue como deve seguir sempre a vida de oração de uma igreja diaconal, como rio caudaloso, né? Você simplesmente ora. Essa tradição que está aqui, que fala da vinda do reino, que fala de fazer a vontade de Deus, de estar disposto a esvaziar-se, de uma igreja que sacrifica, é essa mesma igreja que recebe maná para levar maná. Traz toda a tradição de um povo que caminha pelo deserto sendo alimentado por Deus, suprido nas suas necessidades básicas pelo Altíssimo. O pão é pão material, mas é pão espiritual. Jesus é o pão de Deus, aquele que alimenta as multidões. Mas esse que é o pão que alimenta para a eternidade, também traz pão material na sua missão diaconal. E ele responsabiliza a comunidade dos discípulos a fazerem parte desse processo quando distribuem o alimento. Quando Jesus vai fazer a multiplicação dos pães, indo para Tiberíades, né, ele vai e para e os pastos são verdejantes e a multidão senta, mas é uma multidão que, apesar de estar em pastos verdejantes, está com fome. E Jesus vira para Filipe e pergunta: o que temos para dar para esses? Filipe, nem que a gente tivesse 200 dinários, não seríamos capazes de alimentar tal multidão. André, ousadamente, de outra sorte, apresenta um garoto, né, um jovem, que tem 5 pães e 2 peixes. Nós temos pouco, mas temos alguma coisa sim. E o pouco nas mãos de Deus alimenta uma multidão. Aqui se traz à memória a importância de dar graças a um Deus que alimenta, que supre, que cuida, mas nos responsabiliza. O que recebe, recebe para compartilhar. Quem tem maná não guarda. Se você guarda maná, ele apodrece. E quando ele apodrece, é você que está apodrecendo, porque não aprendeu o que é ser homem e mulher que vivem a partilha. Uma igreja diaconal, uma igreja que faz a vontade de Deus, uma igreja que traz a realidade do reino dos céus e uma igreja que tem esperança no mundo vindouro. Essa é uma igreja diacônica, essa é uma igreja que milita entre os homens. A igreja do pão nosso, a igreja do pão que não é meu, que não é seu, é de todo mundo, é para todos, é a igreja de Jesus, a igreja que faz parte da bênção. Porque especificamente nesse pedaço aqui, não rememora uma oração, mas traz à memória a alegria de ser abençoado com Jesus, o pão da vida. Ele é a porção que nos liberta, ele é a porção que nos alimenta, ele é o Todo-Poderoso, o Grande Eu Sou, que lhe chama para distribuir aquilo que tem recebido das suas mãos com os que sofrem.
São mais de 20 milhões de miseráveis hoje no Brasil, pessoas abaixo da linha da miséria. Nós, que vamos celebrar o dia do diácono e da diaconisa na IPI do Brasil, que temos feito com o maná que recebemos todos os dias? Guardamos e apodrece? Ou temos distribuído com as multidões e eles comem e sobeja, e ainda voltam 12 cestos cheios, depois que todo mundo come? Um símbolo, né, das tribos de Israel, 12 cestos. Todos podem comer novamente. Depois que todos comem, sobra para todo mundo. Quando você e eu entendermos que o que está na minha mesa, na sua mesa, deve ser partilhado, ninguém passará fome. Os 15 milhões de famintos, os 20 milhões de famintos no Brasil hoje esperam uma igreja diaconal, uma igreja que faz a vontade de Deus, que distribui o maná que recebeu, uma igreja que fala de um tempo futuro, mas que faz desse tempo um tempo melhor, porque Ele está entre nós, Ele tira o pecado do mundo, Ele é Deus. Você, diácono e diaconisa, gestores da ação social dentro da igreja, tragam esperança, sejam motivadores, sejam homens e mulheres de oração e ensine a igreja a orar como Jesus orou, diaconalmente, se entregando, se sacrificando. Em todo o tempo eu louvarei ao Senhor. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Continuem florescendo, sejam cavalos de justiça. Amém. Pastora Ana, em nome da IPI do Cipava, nós agradecemos pela palavra e que Deus possa continuar usando a sua vida para que o povo de Deus ouça e pratique. E nós vamos orar agora pelas pessoas que estão necessitadas. Senhor, nós agradecemos por esta palavra e que ela possa frutificar, Senhor, no meio do teu povo. Que nós tenhamos a consciência que não existe evangelho sem ação diaconal, Senhor. Olhemos para o ministério de Cristo e que nos espelhemos na vida dele, Senhor. Por isso nós te pedimos, alcança, Senhor, as pessoas que estão sendo, neste momento, que estão necessitadas, Senhor. Alcança estas vidas, através das nossas vidas, Senhor. Nós nos colocamos à disposição para ser usados, Senhor, para ser a resposta daqueles que estão carentes, que estão necessitados. Usa, Senhor, a tua igreja. Usa, Senhor, a tua igreja no Brasil. Especialmente nesta manhã eu peço pela IPI do Cipava. Desperta-nos, Senhor, para que nós abençoemos todas estas pessoas. Em nome de Jesus, em nome do nosso Salvador, o diácono por excelência, Jesus Cristo, é que nós oramos. Amém. Amém. Recebi a bênção. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vós, com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Bom domingo, irmãos e irmãs, e até o culto da noite. Deus abençoe.